E, obviamente, se fala muito que a Petrobras foi muito roubada nos últimos tempos. Mas nenhuma outra instituição foi tão saqueada no Brasil quanto a Previdência Social. E se pode comprovar exatamente com uma história que nós fomos recuperar na década de 50. Em plena era pré-desenvolvimentista, os IAPs, os institutos de aposentadorias e pensões que existiam na época, os 6 institutos dos industriários, comerciários, bancários, marítimos, transportadores de carga, dos servidores públicos, eles eram obrigados a subscrever ações preferenciais das estatais da época, que estavam surgindo, sendo construídas. Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, Fábrica Nacional de Motores. Esse dinheiro, quando privatizaram essas estatais na década de 70, não voltou para a Previdência. Também, quando criaram o BNDE, que não tinha o Szinho ainda de social, os dinheiros, os recursos dos institutos de aposentadoria e pensão, que eles existiam desde, primeiro, caixas de aposentadoria e pensão surgidos em 1923 e depois transformados em 48, nos institutos de aposentadoria e pensão. Eles estavam num período em que suas burras, os seus cofres estavam cheios. Por quê? Porque só havia contribuintes. Não havia ainda beneficiários, a não ser alguns benefícios de riscos que eram concedidos. Então, nós tínhamos recursos que eram cobiçados. E também, em 52, quando se criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, os IAPs começaram a ser obrigados, por lei, através dos seus recursos, a conceder empréstimos. Depois, esses empréstimos foram liquidados e o dinheiro não voltou para a Previdência. Inclusive, há um levantamento em 62 que o débito da União com a Previdência, antes da unificação que ocorreu em 66 de todos os institutos em torno do INPS, era de 200 bilhões de cruzeiros. E aquilo que já faz parte do anedotário nacional, o dinheiro que se utilizou da Previdência para as grandes obras. Só que em Brasília, estudos e documentos, inclusive teses de mestrado e doutorado, atestam que foram 52 bilhões de dólares utilizados para a construção de Brasília. Se esse dinheiro tivesse hoje no caixa da Previdência, não seria um fundo de reserva bastante suficiente? E o pior vem depois, em 99, me permitam falar assim, um tucano de alta plumagem, o então presidente do BNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros, encomendou ao economista André Lara Rezende um levantamento de quanto, desde 66, quando houve a unificação dos institutos, até 99, quanto o governo havia se apropriado dos saldos positivos da Previdência. Na época, inclusive, foi manchete do nosso jornal Zero Hora, foram 400 bilhões de reais, que a valores de hoje dá 1 trilhão e 500 bilhões. Inclusive, o então deputado Paulo Paim fez um projeto de lei sobre a matéria e, obviamente, pretendendo que se emitisse títulos públicos para repor esses recursos à Previdência. É óbvio que o projeto de lei foi arquivado, depois o deputado Babá recuperou. Quem quiser está lá. Desvios de recursos da Previdência, está lá ainda o arquivo do projeto de lei do deputado Paim, então, deputado Paim, e que em 99, 2000, ele fez esse projeto, em que pretende e conta toda a história desse levantamento, que é um documento fidedigno, assinado por inclusive um dos pais do Plano Real, né?